Oi, oi, oi! Essa é uma edição especial do podcast Agro do Futuro. Aqui nós vamos falar sobre os visitantes que passam pelo Hub, pela nossa plataforma AgroSelections. A gente recebe diariamente aqui muitos convidados ilustres, especialistas, profissionais do agronegócio brasileiro e também do mundo. E sempre que a gente tem oportunidade, a gente vai trazer aqui para a mesa para conversar com você. Então fica aqui, esse é o Agro do Futuro Visitantes. Oi, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Agro do Futuro Visitantes. Gente, que alegria, primeira vez que a gente vem para o podcast Visitantes aqui do ano, recebendo aqui na AgroSelections, como sempre, vocês sabem que toda vez que a gente recebe uma empresa, um negócio, um profissional que está agregando valor, que está trazendo um trabalho bacana para o nosso mercado de agro, principalmente, a gente faz questão de convidar para essa mesa, para ele vir contar um pouquinho do trabalho, do que está fazendo, porque você pare de ficar rolando o feed lá à toa e venha ter conteúdo de qualidade, conversas aqui que realmente vão agregar no seu dia. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que hoje o tema te interessa, eu tenho certeza disso. A gente vai falar aqui sobre reforma tributária e os reflexos dessa reforma aqui no agronegócio. E se você está inserido nesse agro, você precisa entender como que essa reforma tributária pode, de alguma forma, te impactar. Então fica com a gente que quem vai falar um pouquinho sobre esse tema é um especialista em direito tributário. Vou apresentar ele para vocês. Nós vamos receber hoje o Murilo de Souza, ele é advogado e administrador de empresas, especialista em direito tributário voltado ao agronegócio, sócio proprietário do escritório Murilo Souza Advogados. E é com ele que a gente vai ter uma aula de reforma tributária hoje. Ele já estava aqui me dando algumas ideias antes da nossa gravação começar. Eu tenho certeza que vai fazer sentido para você. Doutor Murilo, seja muito bem-vindo. Eu agradeço muito o convite, a gente poder estar apresentando e esclarecendo alguns pontos importantes, né? Que é uma mudança muito drástica, né? Que a gente tem sendo envolvido dentro do nosso cenário nacional. E até que, enfim, acabou acontecendo a reforma tributária, né? Após muitos anos de estudo, de esclarecimentos, de discussões e debates, realmente o texto foi aprovado, realmente já foi, desde o ano passado foi aprovado, esse ano o ano retrasado, ano passado, veio as leis complementares para acabar de integrar, né, o contexto de percentuais e alguns parâmetros realmente da própria reforma. E nisso tudo impactou muito, né? Alguns setores foram beneficiados, outros setores não foram, vão ser, querendo ou não, vão ser prejudicados, né? Não num todo, mas em um pedacinho sim. E é o que a gente está aqui hoje para falar a respeito principalmente do agronegócio, que hoje corresponde a 25%, né, do nosso PIB. Então a gente entende que a força do agro ele tá muito pujante no nosso país, né? Vem segurando muitos anos a nossa economia já há muito tempo. E o produtor, querendo ou não, nessa reforma tributária, teve alguns pontos que realmente ele teve seu encargo, né, sendo manifestado em cima dessa reforma tributária. Melhora ou piora para o produtor, doutor Murilo? Quero que o senhor me conte, mas vamos chegar lá? Me fala um pouquinho, porque assim, a gente às vezes escuta falar muito de reforma tributária e tal, mas a maioria dos produtores que a gente recebe aqui na AgroSelections e tudo mais, quando a gente fala de grandes produtores, eles têm equipe para cada coisa, mas o pequeno e o médio produtor, muitas vezes ele tem lá um contador, ele tem alguém que ajuda, né? Ainda trabalha no CPF. Tem muita coisa que a gente às vezes não entende muito bem essa parte, né? E a gente ouve falar, mas precisa ter um pouquinho de... Às vezes o vocabulário do direito é um pouco difícil para a gente assimilar, né? E quando vem de político, então, fazendo discurso, é que a gente não entende nada, tem que entender o que está nas entrelinhas, né? Então, dá um overview, passa para a gente entender um pouquinho melhor o que é essa reforma tributária que a gente está vivendo? Bom, a reforma tributária hoje, ela vem para... Assim, o contexto dela é para simplificar realmente a condição fiscal e contábil, né? Porque ela é um imposto chamado IVA, né? Imposto sobre Valor Agregado,
E ele se divide em duas partes, que é o IBS, né, Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBF, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Onde o IBS vai substituir o ICMS e o ISS, e o CBS vai substituir, que são impostos municipais e estaduais, né, respectivamente, e o CBS vai substituir o PIS e o COFINS. São impostos de consumo, né? Ele vai impactar diretamente no consumo, né? Então, logicamente, assim, quando a gente fala em imposto de circulação e ICMS, tem produtores rurais que não pagam ICMS, né? Eles são isentos, não pagam PIS e COFINS, são isentos. Mas com a reforma tributária, alguns setores realmente começaram a pagar impostos. E uma coisa que você falou muito importante, tem produtores rurais, às vezes os maiores, realmente eles têm uma estrutura muito pujante, uma estrutura muito profissional, tem advogados, contadores, né? Tem aquele aparato que lhes resguarda poder realmente... Software, sistemizar, tudo com tecnologia e tudo mais. Os médios e os pequenos realmente eles ainda estão em uma condição muito precária, onde realmente a gente vem trabalhando esse produtor de médio e pequeno porte para realmente profissionalizar isso aí. A reforma vai profissionalizar ele de uma maneira ou de outra, porque quando você faz um comparativo, né, da pessoa física para a pessoa jurídica, na reforma tributária, principalmente num contexto que é tomada de crédito, né, de um fornecedor seu, ele vai optar para aquele produtor rural que for para pessoa jurídica. Por quê? Por causa dessa tomada de crédito. Então, quem toma, por exemplo, um fornecedor de adubo, por exemplo, ou de adubo não, um comprador, uma trade, por exemplo, né, que vai comprar um grão, ele vai preferir comprar de um CNPJ, que ele vai aproveitar aquele crédito daquele produtor rural, daquele produtor da pessoa física que não vai ter crédito. Então, essa tomada de crédito da cadeia subsequente vai impactar diretamente para aquele produtor que não está tão atenado na reforma, não está tão interagido naquele contexto, que ele precisa realmente profissionalizar. Essa aqui é vai forçar um pouco a saída para o CNPJ. Vai forçar a saída para o CNPJ. Porque hoje, grande parte dos produtores rurais, por vários incentivos fiscais existentes, optam por fazer na pessoa física. Sim. Recentemente, eu tive a oportunidade de participar da Expedição Safra Goiás. E nós rodamos o estado todo, 4.800 quilômetros, passamos por mais de 80 propriedades. E a gente perguntava os pequenos e muitos médios no CPF, está rodando no CPF. A gente passou por teve um maravilhoso, foi super bem atendido, uma graça, a fazenda estava um capricho, e produção de soja, 400 hectares de soja, está produzindo bem, recebeu a gente lá com o bolo saindo do forno, um espetáculo. E aí a gente começa a conversar, tá no CPF, e como que você controla? Tira um caderninho do bolso. Não tô brincando. É verdade. Tirou um caderninho do bolso, ele falou, não, aqui, ó, eu vou fazendo do meu jeito aqui. E é um cidadão de 45 anos de idade, a gente não tá falando, mas a vida toda viveu daquele jeito, porque já vem dos pais, a propriedade, então ele nasceu, foi criado ali e foi fazendo desse jeito. Mas está chegando um momento que não tem mais espaço para... Né, a gente vai ter amadorismo, com certeza. E nem para fazer mais ou menos. Sabe assim, porque independente de ser no CPF ou no CNPJ, não dá mais para fazer nada mais ou menos. Né? Tem que ser feito realmente com profissionalismo e no detalhe, né? O produtor rural, quando ele entender que realmente existem profissionais que podem ajudá-lo, que ele não vai ser custo. Vamos dizer, estou advogando em causa própria, né? Sim, o advogado para um produtor rural, às vezes ele vai mitigar os riscos de um contrato de arrendamento, de um contrato de parceria, de um contrato com banco, de uma CPR. Então, trabalhar na prevenção. Trabalhar na prevenção, exatamente. A prevenção, então, quando ele entende isso, e os pequenos produtores que hoje estão entendendo esse tipo de trabalho, estão crescendo muito. Aí eles começam a trazer para dentro do negócio dele o profissional, uma contabilidade melhor, mais apropriada. Não é aquele contador que era do vô, do pai, e agora é para o filho. E aquele contador que já está velhinho, ele não quer nem mais trabalhar. Ele só quer fazer o dia a dia dele ali. Está ótimo. Não, hoje tem as contabilidades hoje que são fantásticas, né? Tem histórias de advocacias hoje totalmente preparadas para o produtor rural. Então, ele tem que entender que não é mais custo isso. E adequar aquele valor que ele paga mensal, ou que paga trimestral, ou não sei, é uma coisa... Dentro do fluxo de caixa dele,
e dentro do que ele vai profissionalizando. Então, ele vai ver que vai deixar de perder. Ele vai ganhar. Então, é importante essa profissionalização, o produtor rural estar atento a tudo isso aí e realmente buscar o melhor para ele. E quando que começa a acontecer? Porque vai chegando os boletos para a gente pagar aí, que o contador vai mandando, né? A gente vai pagando essas letrinhas, essa sopa de letrinha de impostos, a gente nem sabe direito o que está pagando. Uhum. E tem um prazo para essa mudança? Tem adequações reais que precisam ser feitas imediatamente? Como que está Tem. A isso? partir de 2026 começa já um percentual de 1%, que vai ser... Nós vamos ficar por 30 e poucos anos ainda fazendo as duas modalidades, do IVA e do imposto tradicional. Mas essa mudança vai acontecendo, porque em 2029, se eu não me engano, eu sou um pouquinho ruim de data, 28, 29, o CBS, que é o imposto federal, que vai substituir o PIS e o COFINS, e o imposto seletivo, que é o IS, né? Eles já entraram em vigor 100%. E aí vai ter um período de 29 até 33, se eu não me engano, que aí vai já se extinguir até a extinção total do ISS, que é o imposto municipal, e o ICMS, que é o imposto estadual. Então tem uns 8 anos pela frente de adaptação. Já tem vários anos pela frente, tem uma adaptação boa. Aí todo mundo vai ter que envolver sistema, vai existir a profissionalização, mesmo do pequeno. Existe dentro da reforma tributária, voltando nela um pouquinho, existe algumas características nela que ela conseguiu beneficiar alguns setores dentro do próprio agronegócio. Vamos dizer, por exemplo, aquele produtor rural que tem um faturamento de até 3 milhões e 600 ano, ele está isento. Ele não vai ter que pagar nem o IVA, né? Ele não vai pagar o IVA, que é o imposto, os dois. 3 milhões e 600. 3 milhões e 600. Os produtos que estão no rol, que eles agora, através da lei complementar recentemente publicada, os produtos da cesta básica também são isentos. E alguns outros produtos que vão ter uma isenção até 60% do IVA. Né? Então, assim, e os outros não, vão entrar no fluxo normal. Então, assim, tem muita gente do agro que está com algum tipo de agricultura ali, que não está nesse contexto, desse rol de isenções, eles realmente vão ter que pagar o imposto na sua integralidade. Então, assim, tem discussões sobre isso? Não tem mais, acabou. A lei já foi publicada, a lei complementar também. Passou a fase da discussão. A fase de discussão já foi. Agora é a fase realmente de implementação. E aí cada produtor rural vai ter que adequar isso aí ao seu negócio, ao que ele está realmente disponibilizando aí no mercado. Se aquele produto que ele está produzindo realmente vai continuar viável para ele, se ele vai ter que trocar. Então, tudo isso aí depende de um estudo bem aprofundado, né? Para ele poder realmente ver se essa nova reforma, essa reforma tributária realmente vai impactar e qual a melhor opção para ele. Sim, que às vezes ele está fazendo, a gente viu aqui nessa rodada na Expedição Safra, a gente viu produtor aí que está entrando com arroz, produtor entrando com feijão, produtor entrando com trigo. Esses são itens com certeza que estão beneficiados na questão da cesta básica. Então, com certeza, eles vão ter esse benefício. E outros tantos que não estão. Não, alguns outros não. Que não estão aí. É um rol extenso, né? E tem uns que também tem até 60%. Tem uma parametrização que eles colocam lá, que ela tem algumas coisas até gradativas, né? Vai a 50, vai a 60, dependendo da atividade. Mas vai ter um impacto. Mesmo que seja mínimo, existe um impacto na coisa. Mas é bom, num certo ponto, porque vai ser mais simples, né, de se calcular esse imposto, né? Não vai ter aquela complexidade hoje do ICMS, do ISS, do PIS, COFINS, que já nem paga, mas a contabilidade tem que fazer esse levantamento. E aí ele vai realmente condensar tudo naquilo num ponto só, e o contador vai poder fazer um trabalho mais assertivo. Né? Então, o lado bom vai simplificar um pouco a vida dele, mais fácil de calcular, e o lado aí ele vai ter que desafiador que ele tem que entender que talvez ele tenha que pagar mesmo, né? Algo que hoje ele não está pagando. Exatamente. E o produtor rural é acostumado, não, eu não pago imposto, eu pago só o imposto sobre a renda, que é imposto de renda. Aí eles vão fechando o imposto de renda. Eu falei, não, mas agora você vai ter que pagar. Agora vai entrar na condição da reforma. Então, o que a gente orienta? Procurar um bom profissional, procurar um bom advogado, um bom contador, para se adaptar e se readequar a um novo modelo.
Se ele vai ter ou não a incidência dos reflexos da reforma tributária, dentro de um trabalho muito sério, muito bem profissional, ele vai identificar e poder tomar as decisões necessárias. Né? Esse aqui é o importante para que o produtor esteja atento a isso aí. Tem algo que seja, assim, orientação que você tem dado, assim, olha, para esse ano, cuida disso, faz aquilo, tem um caminho inicial aí para quem precisa já repensar isso? O primeiro caminho é a contratação de um bom profissional, porque ele que vai te orientar, ele vai entender, vai mapear todo o seu negócio. Né? É feito como hoje o escritório de vocês faz como se fosse um diagnóstico da propriedade dele? Exatamente, faz um diagnóstico de tudo, faz um levantamento de quais são as atividades que ele tem exercido. Hoje tem muito produtor hoje que planta, depois põe o gado, aí depois faz uma safrinha, depois põe o gado de novo. Então, assim, às vezes ele tem atividade de agropecuária e tem atividade de pecuária e de plantação também. Sim. A gente tem que entender essa atividade dele, como é que ele está usufruindo desse tipo de negócio. Se tem alguma oportunidade dentro desse negócio dele. Não é? Por exemplo, hoje a gente identifica algumas oportunidades do próprio CMS que poucas pessoas em Goiás têm utilizado. Praticamente que a gente fez um levantamento, tem 2% só do produtor que tem feito isso. É uma atividade muito... assim, a apuração dela é complicada, porque a gente depende de uma contabilidade para fazer essa apuração. Depois a gente faz um trâmite trâmite administrativo mesmo. Não tem uma ação judicial para reconhecimento desse crédito. E aí, dentro disso, o produtor rural tem oportunidade de um crédito CMS. Que muita gente fala assim, não, eu não tenho, eu não pago, mas existe. Tem uma oportunidade, sim, de a gente poder fazer essa busca, esse levantamento e disponibilidade disso. Uma coisa também é buscar, levantar e não saber para onde que vai. Sim. Né? Então, o produtor tem que ter, por exemplo, esse diagnóstico, né? De poder falar assim, não, eu tenho mais uma oportunidade, eu posso usufruir disso, principalmente dentro da legalidade, dentro do reconhecimento, por exemplo, da Secretaria da Economia aqui do Estado, que vai outorgar o direito de realmente acontecer aquela oportunidade, aí sim a gente homologa e aí ele usufrui disso aí. Esse dinheiro volta para ele poder colocar ali em alguma coisa, melhoria dentro da propriedade dele. Exatamente, ele pode jogar isso para dentro do negócio dele e ele poder realmente estabelecer, às vezes, um investimento que estava parado, uma melhora que poderia ter sido feita ou pode ser feito ainda, ou que ele está aguardando. Então, de repente, num momento ali, ele pode ser oportunizado dessa estrutura financeira, né? E em tempos onde a gente tem falado tanto de recuperação judicial e tudo mais, aí voltar um dinheirinho é uma coisa boa demais, né? É uma oportunidade de tanto. Você tocou num ponto muito sensível, né? A Lei 11.101, que é a Lei da Recuperação Judicial, ela não amparava o produtor rural, não tinha um amparo. Aí, em 2022, teve uma reforma da Lei da Recuperação Judicial, a 14.000, eu esqueço o restante. Mas ela outorga a condição do produtor rural de poder realmente entrar em recuperação judicial. Tem uns requisitos. Ele tem que ter atividade há mais de 2 anos, ele tem que exercer realmente a atividade de agropecuária. Então, assim, tem alguns requisitos que são necessários. Tem que criar as classes de credores, porque normalmente o que o produtor rural tem dificuldade? Com bancos. Uhum. Ele deve só bancos. Eu sou procurado por vários produtores rurais, porque o nosso escritório também tem a expertise na recuperação judicial. Hoje eu sou inscrito no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás como administrador judicial. Eu não faço a recuperação. Eu acompanho o juiz na recuperação, eu faço esse trabalho. Então, o meu trabalho é do lado de lá. Não é, né? Mas, assim, a condição de realmente... O que é interessante hoje do meu papel? Eu sou administrador e sou advogado. Então, por esse contexto, eu consigo enxergar o negócio dele. Não só apenas fiscalizar. Uhum. Né? A gente tem que ver o negócio, como é que é o negócio, o que ele está como é que está funcionando, se está funcionando, se ele tem capacidade de sorgimento, né, de realmente restabelecer aquele negócio. Existem cálculos contábeis que você tem que fazer. E aí o produtor rural, devendo só ao banco, provavelmente ele fica vulnerável a montar aquelas classes de credores, né, para poder realmente buscar uma recuperação judicial. Mas tem outras alternativas. Tem fundos de investimentos hoje que têm comprado essas dívidas de banco, com deságio, alongamento da dívida. Aí existem outras maneiras também, além da recuperação.
Mas a recuperação tem crescido bastante. O ano passado já foi 100%. A gente tem uma estimativa que hoje esse ano vai aumentar mais ainda as recuperações, porque o produtor aprendeu. Ele aprendeu que antigamente a gente falava em falência, né? Era muito feio. Aí o Instituto da Recuperação veio para ajudar a falência. E era um instituto antigo que chamava Concordata. Né? A antiga Concordata virou Recuperação Judicial, ficou um nome mais bonito, né? E a recuperação judicial ela veio para realmente, dentro da legalidade, o produtor rural ganhar um fôlego e realmente ele buscar dentro da legalidade, dentro dos documentos e dentro de um plano de negócio bem feito, manter o negócio dele sem perder patrimônio, sem deixar de pagar as pessoas, pagar fornecedor, pagar funcionário, pagar banco, né? E uma coisa que ficou está sendo muito discutido, principalmente no judiciário. A alienação fiduciária e a CPR, elas não entraram para a recuperação judicial. Ou seja, grande parte dos produtores da área hoje estão tomando créditos, entregando a propriedade com alienação fiduciária. Sim, é muito comum. Né? Praticamente hoje os bancos não assinam mais hipoteca. O Instituto Hipoteca está praticamente extinto. Né? Verdade. A alienação foi um trabalho que os bancos realmente fizeram para poder aprovar essa lei 14.517. Acho que é esse número mesmo. Acho que depois a gente confere, né? Coloca aqui. Mas é a lei da alienação fiduciária. Essa lei ela é muito agressiva. Por que ela é agressiva? O banco, com 30 dias após o vencimento, ele te notifica para purgar a mora, pagar a dívida. Com o pagamento da dívida, se você não pagar, ele vai no cartório e transfere para o nome dele. É assim que funciona a lei. Aí vai levar leilão, primeiro leilão, segundo leilão. Se não arremata no segundo leilão, se não arrematou no primeiro, vai para o segundo pela metade do preço. Se não arrematou no segundo, ele te dá uma carta de quitação e a fazenda é dele. Só que tem uma coisa assim, os bancos fizeram isso, mas os bancos não querem a fazenda. Sim, porque também vai ficar com aquela propriedade. O que é o ativo ali? do banco? Dinheiro. Né? Então, isso abre uma dor de cabeça. Abre uma dor de cabeça. Então ele vai ter que ficar focando leilão todo mês, todo tempo, isso é custo para o banco, né? Então, enfim, mas aí o que o judiciário está entendendo em cima disso? Que existe a condição de necessidade e essencialidade. O bem essencial é necessário para a condição da manutenção do negócio. Por exemplo, vou te dar aqui, eu compro lá uma colheitadeira. Vou lá no banco, qualquer banco, alguns desses aí que fazem esses financiamentos, e faço pela alienação fiduciária. Aí, por um motivo, teve quebra de safra, eu não dei conta de pagar. Aí o banco vai me tomar, não vai? Só que se eu estou em recuperação judicial e suscito essa condição dentro da recuperação judicial de essencialidade, há um direcionamento de muito forte do judiciário de realmente manter aquela máquina na propriedade. Porque se você tirar aquela colheitadeira, como que ele vai colher? Perde a possibilidade de fazer o pagamento. Perde a possibilidade de você poder cumprir com aquele plano de recuperação judicial que você propôs ali no judiciário. Então, tem muitas coisas assim que podem ser ainda discutidas. Mas tem que ser bem feitinho, Bem feitinho. Mais uma vez eu falo, gente, procura um profissional sério. Procura um profissional decente. Tem muito profissional bom no mercado, mas muito mesmo. Pessoas que, assim, dá uma pesquisada antes de fazer uma contratação, é importante. Ver o histórico, ver quais são... E hoje as redes sociais não mentem, né? Ela conta tudo que for preciso. Tá fácil da gente... Tá fácil de identificar. Fazer essas buscas e entender quem é que fala, que faz, quem é que faz de verdade. Exatamente. Né? E o boca a boca também, né? Aí você pede a indicação do amigo, que indicou um, que indicou outro, boca a boca ainda funciona. Funciona. Opa, aqui em Goiás, principalmente no agronegócio, funciona. No agronegócio. Ainda, a gente conhece todo mundo. O produtor rural ainda é muito conservador. Sim. E essa dificuldade do produtor rural, de às vezes abrir. Eu já sentei em mesas com produtores rurais e eu falo assim: quanto o senhor deve? Eu devo 5 milhões. No final da conversa, eu estava com 40 e poucos milhões de dívida. É verdade. Foi abrindo o coração. Foi abrindo o coração. E aí chega num momento que ele falou assim, não, é um pouquinho mais que isso. É um pouquinho mais que isso. Umas 8 vezes. Mas o produtor rural é assim, é porque as pessoas têm medo da dívida, de contar o que é a dívida, o que ela deve. O que ele vai pensar de mim, que eu sou um caloteiro. Não, mas não é isso. Os montantes que a gente trabalha no agro são muito grandes mesmo. Muito grandes. Então, você vai comprar uma colheitadeira, e também é casa de milhões. Não tem, as cifras são grandes, né? Então, é muito fácil dele se endividar bastante
também, né? Em grandes proporções. E teve um problema muito sério que eu tenho visto algumas planilhas de planos de recuperação judicial. O que mais impactou foi as parcelas que eles jogaram para frente. Por exemplo, deu uma carência lá de 2 anos o banco, que foi naquele período que a soja estava lá em cima. Colheitadeiras que saíram de 1 milhão começaram a custar 5, né? Só que custou 1,5 milhão e no período que teve quebra de safra, teve um monte de problema, queda de preço. 2 anos bem difíceis. Bem difíceis esses últimos 2 anos e chegou a conta para pagar. Aí o produtor rural falou assim, não dou conta, porque eu estou sem produção, não fez um caixa interessante. O produtor rural não tem nenhum livro, tem produtor rural que não tem nem livro caixa. Eu conheço produtores rurais grandes que não tem livro caixa, faz igual o que você falou, no caderninho. É interessante esse caderninho, porque assim, ele acha que ele está controlando tudo. Só que ele esquece que nesse controle do caderninho existe um monte de outras coisas, muitas coisas acessórias, que são paralelas ao negócio dele, que ele está esquecendo às vezes de colocar. Ah, com certeza. Né? Então, por isso que eu falo, tem que profissionalizar. Ele tem que colocar na mão de um profissional. Ele tem que ser... O que ele tem que fazer? Ele tem que produzir comida, né? Soja, arroz, gado. Isso. Vai fazer o que ele é bom e paga que é a expertise dele, que é a paixão deles, né? Assim, fazem muito bem feito. Muito bem feito. A gente tem que tirar o chapéu para esses produtores Não, brasileiros. A coisa mais linda, você vai, por exemplo, eu viajo para... A gente tem outras unidades, né? Eu tenho uma filial em Brasília e tenho uma filial em Uberlândia. Então, eu vou muito para Uberlândia, na estrada, aquela coisa mais linda, aquela parte ali, soja. É o negócio mais lindo do mundo. Você fica vendo, você olha que coisa mais bonita, né? O ruim é que você não vê mais gado, né? Então, e o gado é bonito a soja tem tomado muito espaço, né? Mas sim, a gente tem visto aí muito produtor fazendo safrinha, né? Agora de boi, bota o boi na na palhada lá, exatamente, põe na palhada. Tem crescido. O que vem acontecendo com a pecuária é que antes era muito extensivista e agora ela está sendo intensificada também. Então, ela está em propriedades menores. Isso, e a soja está tomando conta dessas áreas abertas aí. E eu tenho também sido procurado por alguns produtores que estão voltando para a pecuária. Tem. Pelo quê? Pela característica dele, risco. Tomaram muito risco, tiveram problemas financeiros vultuosos que nunca tiveram na vida, patrimônios milionários, todo afetado dentro de um contexto de crédito, né, que foi tomado todo. Eles tomaram crédito e deixaram a garantia. E hoje eles estão tendo que voltar para a pecuária para restabelecer uma coisa que eles sabem fazer. Porque não é para amador mexer com agricultura. De amador. Forma alguma. E porque assim, muita gente vai na onda. Não, meu vizinho plantou soja, deu 80 sacas, né? Eu também vou. Aí primeiro ano dá 30, depois 40. Mas não vê que o vizinho dele tem 6, 7 anos que está lá, né? Quanto de investimento que já foi feito. E eu tenho um amigo que é agrônomo, ele é até padrinho do meu filho, ele é agrônomo. Eles têm uma estrutura muito legal. Eles profissionalizaram e cresceram muito. E ele fala, Murilo, é facinho de dar uma produtividade boa, dá comida para a terra. A expressão que eu achei, dá comida para a terra. Você não quer ficar bombadão, fortão, não é comer? Nutrição. Dá comida para a terra que ela vai responder, você pode plantar na areia. Por isso que a gente fala, nossa, mas Israel planta na areia. Eles plantam na areia. Mas a gente viu. Eu fui lá, eu já estive em Israel. Mas aqui também a gente passou por algumas regiões ali, areia. Soja na areia. Não está dando a produtividade ainda, assim, que os outros, mas está produzindo. É até o ponto dela chegar, né? Ela chegar a um ponto que ela realmente fala assim, agora eu consigo produzir porque eu tenho o suficiente. Sim, né? vai construindo o perfil do solo, né? Mas a gente tem visto mesmo o produtor se tecnificar em muitas frentes. A pecuária de corte hoje também, ela tem muita tecnologia para ser implantada. Muita. E, sabe, doutor Murilo, o que a gente vê por aqui, são 3 anos quase de AgroSelections, visitando, conhecendo pessoas, o dia a dia de muitos produtores. Não tem um produtor igual ao outro, não tem. Nessa viagem agora, 80 propriedades também, não tem um lugar igual ao outro. Cada um tem suas peculiaridades de solo, de história de vida, de necessidades ali, de equipe trabalhando. Cada um tem sua peculiaridade mesmo. Mas eles estão entendendo que ou eles profissionalizam, e profissionalizar em todas as frentes, que vai da gestão do negócio, que precisa ser feito com mais inteligência, com ferramentas certas,
do preparo da equipe, do cuidado do solo, independente se é pecuária ou se é lavoura, porque o boi precisa comer capim. Capim precisa de um bom solo também. Precisa. Pastagem degradada não dá Não dá. boa safra de boi, não. Dá cupim. Nossa, isso também. Eu fiz um vídeo de um cupinzeiro. Olha, que tristeza. Eu falei assim, aí, se o governo vem e tira a terra dessa pessoa, a gente até vai ficar feliz, porque vai dar na mão de alguém que vai produzir alguma coisa. Porque é triste quando a gente vê também pastagem ali, área aberta que podia estar sendo produtiva, virar cupinzeiro, né? Mas, num geral, os produtores estão entendendo que eles precisam, que esses 2, 3 anos aqui, quando a gente fala de pecuária mesmo, são 3 anos aí que foram bem desafiadores, acaba fazendo com quem não está preparado e disposto a melhorar o seu negócio, ele repensa, ele sai, ele arrenda, né? Entregou a terra para arrenda, deixa outro produzir. A gente viu muito isso acontecer nesses anos. Teve um produtor que a gente passou que ele está produzindo em 2.000 hectares. Dele são 200. 1.800 hectares é todos de pequenos arrendamentos que ele foi fazendo. Nossa. De produtores que foram deixando o negócio por N motivos, né? E ele foi arrendando. Então, ele tem 10% da terra que ele está produzindo é dele. O restante é tudo de arrenda. Então, a gente está vendo que quem está disposto a aprender, quem está disposto a mudar o game, né, que a gente fala muito, que é realmente se profissionalizar e entender aonde que ele pode melhorar o processo dele. Porque se eu tenho 1% que eu tenho que pagar agora, esse 1% vai sair de onde? O que eu consigo melhorar na minha gestão que esse 1% do imposto vai sem tirar, sem comer da minha margem? Então, tem algo na gestão aqui, da porteira para dentro, que eu consigo melhorar. E aí é muito bacana, porque você tem essa visão de administrador que, de repente, consegue ajudá-lo a encontrar aonde dentro da propriedade dele que ele pode se melhorar para fazer isso acontecer, né? Essa visão empresarial. Eu já produzi muitos planos de negócio, né? Projeção de fluxo de caixa, montar DRE, a balança patrimonial e tomada de decisão. O mais importante é a tomada de decisão, porque não adianta você fazer tudo isso bonitinho, tomar a decisão e a execução disso. O produtor tem que entender, se você tem que viver com um salário, sei lá, de 5, 10, 15, 20 mil, você vai ter que viver com esse salário. Né? Você vai ter que se readequar para que você lá no futuro você saia mais forte, você entenda que o seu negócio precisa de andar 2 passinhos para trás para depois dar 10 passos para frente. Então, tudo isso aí é aonde entra a condição do produtor ser conservador. Eles não gostam que ponha a mão no negócio deles, né? É cultural. Quem sou eu para julgar isso do produtor, né? De forma alguma. Isso é cultural, veio o avô, veio o pai, ele aprendeu desse jeito e o filho está mudando um pouco, né? E ainda, entrando um pouquinho no segundo assunto aqui, que um filho muda e ainda está buscando junto ao pai de poder fazer realmente uma reestruturação societária, reestruturação familiar, uma reestruturação de sucessão. Porque ninguém está querendo deixar o dinheiro no bolso do Estado. Não, né? E vamos combinar que o valor de terra nos últimos 10 anos subiu muito. Então, hoje a gente tem que tratar com inteligência dessa terra mesmo, né? Então, tem chegado aí, a gente tem visto muitos sucessores chegando mesmo, querendo implementar e trazer outras coisas para dentro da propriedade, né? Você acompanha de perto essa questão de sucessão também, né? Sim, acompanhamos. O que a gente faz também? Outro diagnóstico que é importante com a família, né? Como a gente costuma dizer, o dono do patrimônio, né? Que é o patriarca, a gente conversa com ele e a gente pode produzir esse planejamento. Se for produzir um planejamento dentro da vontade dele. O que eu falo para ele? Eu vou colocar todas as suas vontades dentro da legalidade e dentro de um CNPJ. Está sendo muito falado da produção de holdings, holdings familiares, patrimoniais. Tem umas notícias falando que esse vai ser o ano de maior transferência de herança também da história, por conta de algumas mudanças nesse sentido também, né? Por causa do impacto da própria reforma tributária. Olha aí. A reforma tributária vai dar um impacto muito grande. Hoje, a sucessão, por exemplo, se for dizer assim, ocorreu o falecimento do patriarca ou da matriarca, algum dos dois, você vai ter que fazer uma transmissão de patrimônio de 8% para o governo,
de TCMD, Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doação. Ele está em 8%. Com a reforma tributária, isso vai alongar, isso vai aumentar. Né? Os percentuais podem chegar até 28%. Então, todo mundo correndo atrás de realmente fazer esse planejamento, né? Porque não só o planejamento em si, mas estruturar o planejamento. Porque eu falo para todo mundo, você trata de vários direitos dentro de um planejamento em si, de uma produção de uma holding. Você fala de direito tributário, para você achar melhor tributação. Você fala de direito de família, porque normalmente, quando é um produtor rural, é a mãe, o pai e os filhos. Né? Às vezes, nora e netos, mas normalmente mãe, pai e filhos. Você trata de direito de sucessão, né? É a sucessão de todas as partes, porque cada um tem dentro daquele contrato social, onde a sociedade está bem definida, que a gente fala também do direito de societário. Quando você faz essa definição, cada um sabe a sua função e sabe o que é que tem que fazer e o percentual que vai ganhar. Que muitas vezes a gente vê que tem 2, 3 filhos, mas tem um que quer continuar tocando o negócio. Exato. E os outros falam assim, não, eu prefiro só... Eu arrendo para você, minha parte. Isso, Normalmente é assim. Eu quero mais o dinheiro que eu estou morando em outro estado, outro país, estou fazendo outra coisa. Acontece, a gente vê bastante. Tive uma reunião sexta-feira desse jeito, com essa configuração. A filha já mora nos Estados Unidos, é casada, já tem um negócio dela lá. O pai está querendo transferir todo o patrimônio já 100% dos filhos, está querendo fazer como que faria essa sucessão, como que ele faria. Já existe uma holding que foi feita pelo contador, não estou falando mal de contador, por favor, mas o contador às vezes não tem algumas questões de legislação que eles nem que não entendem. É que fica mais, a gente está naquele dia a dia, é mais fácil a gente trazer isso para dentro do contrato social. A gente cria gatilhos no contrato social que eu vou protegendo mais o patrimônio e tirando, o que eu falo, algum tipo de contaminação que pode entrar para dentro daquela... Vai blindando ali essa... Essa palavra eu não gosto. Não? Vou te falar por quê. Direito brasileiro não existe blindagem. Tá certo. É bom que a gente pontue bem. Eu sempre pontuo isso porque muitos profissionais falam em blindagem. Isso, é um termo que tem se usado, Tem se usado. Cria-se gatilhos para proteger, são proteções. Ótimo. São tijolinhos em cima de tijolinhos ali, ó, que você vai, quanto mais tijolinhos você colocar para cima, mais protegido você tá. Mas se estiver falando que vai blindar, tá errado. Não tem jeito, é praticamente que impossível. O direito brasileiro ele ainda tem muitas lacunas. E outra coisa, cada planejamento desse, ele é sui generis. É da família. Você andou em 80 produtores rurais, né? Cada um é diferente da outra? Totalmente. A holding é desse jeito. Cada um é a sua característica. Entendi. Você tem a maneira de fazer ali é a mesma. É um contrato social, criação de CNPJs, leva-se aos órgãos, né, de Receita e de Secretaria de Economia e cria-se todo aquele acabouço realmente de uma empresa, ela vira um CNPJ. Só que aí você tem que analisar o que é a situação da família. Casado, tem netos, como é que é o relacionamento do casamento, como é que é o relacionamento com as noras, com os genros. De bens. Já teve algumas vezes que a gente fizemos uma falou, olha, seus filhos, como é que é o relacionamento de vocês com as noras? Nossa, briga... E não sei como é que é o regime de casamento deles. Todo comunhão parcial. Falei, então nós vamos transferir todos para separação total. Quase deu separação. Quase deu separação total mesmo. Chegou em casa, falou, nós temos que mudar nosso regime de casamento para separação total. Quase que deu separação. Aí eu falei, não, então faz em comunhão. Falei, aí existe a contaminação. Já teve produtores que no final de todo um trabalho de vários anos, depois no final, olha, eu tenho um filho fora do casamento e eu tive que refazer todo o trabalho. Para considerar Para considerar aquele herdeiro, não pode deixar de fora, porque ele contamina. Então, eu tenho que traçar com todas as armas que eu tenho, lógico que a família tem que me contar, né? Tem coisas que tem que ter essa transparência, só eu e o patriarca que sabe, Mas, enfim, é uma coisa muito individualizada. Individualizada mesmo. Então, cada um tem sua característica, cada um tem seu modo de pensar, cada um quer... Já vi pais falando assim, olha, esse aqui trabalha comigo e esse aqui não trabalha. Então, eu quero pôr mais para ele e menos para esse. E tem alguma orientação? Que nem eu já vi algumas pessoas falando que só faz sentido se você tiver patrimônio acima de 10 milhões. Outro que fala em patrimônio acima de 50 milhões. Tem alguma coisa assim? Ou não isso não é bobagem? O que é a minha indicação? Faz uma holding hoje, sem patrimônio, zero.
Verdade. Não é Não é necessariamente pelo valor, montante. Não é pelo valor, é pelo planejamento que você quer de sua vida futura. O que é no futuro? Eu fui procurado uma vez por um médico, amigo meu, e realmente ele me trouxe essa informação e eu comecei a rir. Aí eu falei assim, vem cá, qual que é a perspectiva futura sua? Não, diz. Você está vendo que você tem todas as características de fazer um planejamento, que você está com os 2 filhos pequenos ainda, de que quando eles estiverem maiores, eles já são seus sócios, já praticamente quase que dono de patrimônio todinho junto com você. Você já fez uma sucessão com 40, 50, 60 anos, você já faz a sucessão. Dentro da legalidade, certinha, a contabilidade bem feitinha, todos os parâmetros corretos dentro do... As claras. As claras. Né? Já especifica, fala, olha, meus filhos, vocês vão casar todos com regime de separação total de bens. Para você não contaminar a sua esposa, nem ela contaminar você. Não é só o dele, também é o dela. Já deixa tudo deixa tudo parametrizado dentro daquele contrato social. Faz uma atinha de assembleia final de ano, registra essa. Então, assim, tem algumas coisas que são importantes fazer. Mas olha porque que é importante. Legal. Claro que é. Vai deixar claro para a família ali que uma pessoa que entrar para dentro daquela família sabe que ele tem critérios. Sabe que ele tem normas, né? Para poder. Não, porque aí elimina muita coisa. Evita um monte de problema, de dor de cabeça, não é? É porque, sabe, doutor Miro, que a gente vê... Aqui a gente tem a chance de conhecer pessoas maravilhosas o tempo todo e a gente vai ouvindo histórias e nessa viagem mesmo a gente ouviu uma história ali de uma família que é muito comum no agro que demora muito para fazer a sucessão, né? O patriarca já está lá chegando nos 90 e ainda está indo para a fazenda, está tomando decisão e não deixa o filho vir. O filho está com quase 70 Centralizador, conservador. E a gente viu um caso ali, nem era tão velho assim, mas tipo, o filho já estava chegando nos 60 e o pai nunca deixou ele fazer nada. Nada, não tinha a fazenda, ele tocou sozinho e o filho foi para a cidade, fazer a vida dele, carreira e tal, seguiu outras, e o neto já estava chegando, o neto também já estava aí com 35 e tal, lá. E aí o filho cresceu revoltado com o pai, porque a vida inteira teve que ralar muito, 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 o pai sentado em cima de uma fortuna, a fazenda muito dinheiro, produzindo muito e tal, mas ele não deixou o filho usufruir de nada. E agora, com o pai já lá precisando fazer a sucessão, porque agora já não está mais dando conta do recado, precisa de ajuda, o filho não quer saber. Não quer saber. Porque cresceu numa rusga com o pai, entendeu? Eu falei, não, eu tive que me lascar aqui a vida inteira. Tudo que eu tenho foi porque eu precisei fazer, porque meu pai não me deixou fazer nada na fazenda. Mas, e agora ele quer fazer o quê? Por ele quer vender. E o pai com dor no coração. Porque, então, assim... Se cresce desse jeito, olha que exemplo bacana. Desde sempre, olha, isso aqui vai ser seu, tá aqui, tá às claras, precisa participar disso comigo. Aquela família vai prosperando junto. Eu tenho essa sensação. Talvez não tivesse crescido nessa rusga aí, sabe, com o pai, e agora ele olhasse para a propriedade com vontade de tocar aquilo. Mas não, por ele quer queimar logo se eu virar dinheiro, não quer saber dessa fazenda. Tem uma estatística essa estatística muito exata, ela é muito exata. Não é nem estatística, já é uma comprovação. Quase que 100% dos herdeiros vendem o patrimônio e não sucedem aquele negócio do pai. E aí e gastam o dinheiro todinho também. Torram tudo. Eu tenho um amigo meu um dia contou um negócio engraçado. Ele falou assim, meu conceito de herança é o seguinte, o filho bom não precisa, o ruim não merece. Então, ele vai torrar tudo enquanto ele vai dar escola pro filho. Então, assim, mas a gente fala que herdeiro é diferente de sucessor. Herdeiro é diferente. Você falou tudo. O sucessor, ele vai continuar o negócio. O herdeiro, não. Ele vai deixar o pai ou a mãe falecer, vai pegar aquele patrimônio e vai acabar com ele. Né? Principalmente se ele tiver a oportunidade de estar com a administração 100%. Aí ele vai embora. Ele cresce, ele não tem amor àquilo. Ele não compartilhou aquilo, né? E às vezes também foi uma falha desse produtor, do pai, de falar assim, não, meu filho, vem cá. Esse aqui é meu, eu vou usufruir. Mas você quer participar aqui? Cria um gadinho aqui, planta aqui. Você quer fazer isso? Não, isso. Pai, não quer. Não, eu quero. Isso a gente já viu também que, em ações que deram muito certo. Que o pai separou uma parte e falou assim, aqui você vai tocar do seu jeito, eu vou te ajudar no que você precisar, mas
faz do seu jeito, vamos ver, faz do seu jeito aqui, testa, se der certo a gente conversa do resto da propriedade. E aí o sucessor pôde ir se provando, aprendendo e se provando para o pai também, e hoje eles tocam juntos. Isso também a gente já viu acontecer aqui. Isso é maravilhoso. Eu conheço algumas famílias que realmente aconteceram isso. Mas essa história de sucessão ela é muito delicada, né? E mais uma vez a gente volta aqui, não dá para fazer isso sozinho. Tem que estar com um profissional que realmente entende. Tem que ter um profissional, pelo menos, para montar todo aquele planejamento, né? Que depois ele vai, o negócio por si só ele vai andando. E o agro ele tem suas peculiaridades, né, doutor? Então é importante que seja alguém que já esteja consciente também sobre a complexidade do agronegócio, né? Com certeza, ele é bem peculiar, bem peculiar. E podendo saber entender o negócio e falar a língua do produtor. Isso é muito importante. Eu tive uma vez um podcast com um profissional que ele é da linguagem do agronegócio. Ele faz o Humberto. E ele comentando realmente essa linguagem. Que às vezes o produtor chega no profissional muito rebuscado e fala muito difícil. E aquilo ali incomoda o produtor. O produtor não gosta daquilo. Até o veículo do advogado tem que ser para o produtor rural, né? Ele se identifica, ele quer se identificar com aquele profissional, que é uma dica, né? Que a gente até dá. Quer ser um profissional do agro? Seja uma pessoa do agro, né? Seja do agro. Que use uma botina, uma calça jeans, uma camisa de xadrez, de botão, que é a vestimenta do produtor. Ele está ali mais à vontade, né? Tira um pouco a gravata, o terno. E transparência, confiabilidade. Se você ganhar a confiança do produtor... E aí o resto da vida você vai prestar serviço para ele vai gostar de estar com você, ele vai te ligar. Eu falo isso porque eu tenho alguns clientes meus que me ligam às 8 horas da noite, 9 horas da noite, para bater papo, né? Trocar uma ideia de uma parte que está querendo comprar, de um contrato que está querendo fazer, e a gente vai ganhando essa confiança, né? E vai ganhando. E eu consigo muito bem isso, porque o primeiro curso que eu fiz na minha vida foi de agronomia. Eu passei com 17 anos para agronomia. Fui até o 4º ano, aí eu larguei, fui fazer administração, depois fui fazer direito. Mas eu tenho um pouquinho dessa base. Eu tenho debaixo da terra, né? Mexo com cavalo, né? Eu tenho cavalo parte de milho. Então, assim, a gente está no meio do pessoal do agro. Então, às vezes, a gente entra dentro no local do agronegócio, a gente sai falando até do jeito totalmente errado, português rebuscado, que é o normal, você está dentro do seu ambiente, sim, né? Sim, e esse ambiente, ele fica confortável, e você ficar muito rebuscado, muito cheio de milímetros. Cria afastamento. Cria um né? afastamento, E o produtor não gosta. Eu já tenho relatos que eles não gostam. Aquele almofadinho. Mas tem isso mesmo. Tem. A minha área vem de comunicação, publicidade, jornalismo, a gente tem um monte de termo em inglês e tal. Uhum. E aí toma um cuidado para tentar. É que às vezes a gente, a hora que percebe, se já saiu alguma coisa, mas a gente tenta tomar um cuidado para não tem por que ficar usando esse monte de termo para parecer que eu sei alguma coisa. Parecer que eu sei não faz diferença nenhuma. Eu preciso resolver o problema da pessoa. Eu apresentei uma vez, tinha um contador de um outro escritório que fazia uma parceria comigo, e eu levei ele na reunião, né? E ele falou durante 1 hora ininterrupta, não deixou nem o produtor rural falar. E eu fiquei olhando e falei, isso aí já era. Aí a hora que terminou, ele olhou para mim e falou assim, doutor, dá para você explicar o que esse rapaz falou que eu não entendi nada. 1 hora ininterrupta, falou, jogada fora. Ele falou assim, dá para você explicar, eu não entendi nada que falou. Eu falei, calma, eu vou fazer um... Porque a gente começou falando, os termos já não são fáceis. Já não são fáceis, Já não é uma coisa que a gente domina, né? E ainda você pegar alguém muito cheio de 9 horas, vamos dizer assim, né? Mas é isso. Mas que bom que a gente pode contar com você, com a sua equipe também. Esse é um momento, acho que, bem delicado, a gente precisa entender como que essa reforma toda vai impactar mesmo, quais são os reflexos e o que a gente precisa melhorar no nosso dia a dia, o que eu tenho que aprender agora, né? Eu sempre falo que a gente tem sempre alguma coisa para aprender, sempre, todo dia a gente tem como aprender alguma coisa nova. Aprender. Nós já estamos com a equipe toda preparada, estamos começando a fazer uma agenda para a gente começar a visitar sindicatos, cooperativas, de realmente trazer para dentro do produtor essa informação desse impacto, né?
que muitos deles não têm... Eu tive recentemente um produtor muito grande e ficou assim, boiando. Eu falei, cara, não sabia nada que vocês me falaram. Né? Tudo é novidade. Tudo é novidade. Então, a gente precisa realmente de informá-los, né? Nós estamos lá hoje já com a equipe. Hoje, nosso escritório tem uma equipe lá de 13. Nós estamos com 16 advogados hoje lá dentro. Que bacana. Né? Em Goiânia, a matriz, nossa matriz é onde tem a maior quantidade de profissionais. Estamos despendendo agora, Uberlândia e Brasília já tem profissionais lá também, já preparando para essa bateria de rodadas de informações que nós vamos providenciar e apresentar para o produtor. E atende o estado todo, não só em Goiânia? Não, o estado todo. O que for preciso, a gente disponibiliza de estar indo até o local, fazer a palestra que for necessária, a explicação. E como que o produtor que está acompanhando a gente encontra vocês, doutor Murilo, na rede social? Quer deixar os contatos aqui? Posso deixar. Nós temos um Instagram, né? Murilo com 2 L's, Souza com Z, né? @Murilo Souza Advogados. Tem o meu particular, mas aí lá no outro, Murilo S só, Murilo com 2 L's S. Eles podem achar também no nosso escritório, aqui a gente está com a sede na Rua 89, Setor Sul, número 498. E posso deixar meu telefone também? Pode, claro. 62-98119-6033. Esse é o meu particular. Pode me mandar uma mensagem, pode me ligar. Às vezes se eu demorar um pouquinho, aguardo, que às vezes eu estou num compromisso, reunião, eu não atendo telefone, eu sou uma pessoa bem metódica. Também faço eu isso. procuro dar atenção para quem tá comigo. Então, depois eu saio igual um doido. Às vezes eu ponho alguém para dirigir para mim, fico lá respondendo, vou resolvendo. Mas é a maneira da gente trabalhar. O que a gente procura hoje no nosso escritório? Trazer oportunidades. E dentro das oportunidades, benefícios que eu traga financeiros. Essa é a nossa metodologia. Então, assim, a gente procura outras maneiras, não só fiscais, mas às vezes financeiras, às vezes também de contenciosos, que a gente pode minimizar isso. Né? Então, a equipe nossa lá está preparada mesmo. E principalmente para a reforma. Temos duas pessoas lá que já estão, como diz, com especialistas mesmo. Um deles, para você ter ideia, ele participou da redação lá no Senado Federal, da redação da reforma tributária. Então já estava especialista antes de ser. Já estava antes de ser. Mas então ele já vem acompanhando. Então, assim, ele está bem preparado, essas palestras dele que é a doutora Thalita, que é a coordenadora, e o doutor Gabriel, que são 2 pessoas que hoje correspondem ao nosso corpo jurídico do tributário, né, assim, para esse tema especificamente, que eu não tenho nenhum tipo de restrição de indicá-los, né, para a gente fazer um trabalho que é fantástico. Minha equipe é muito boa. Que bom. E quando tiver palestra, uma coisa, manda para a gente que a gente divulga, porque é interessante, a gente precisa... Tudo que faça sentido para o nosso produtor que nos acompanha aqui, a gente gosta de apoiar e divulgar, viu? Porque ele precisa de apoio. Está fazendo um trabalho incrível, mas sozinho não dá conta. Não dá conta. Tem muita coisa para ser feita e precisa de uns especialistas que peguem ele pela mão e falam, vamos lá, deixa que isso aqui eu dou conta, resolvo, né? Para que ele possa fazer aquilo que ele precisa fazer mesmo, que é produzir melhor, com mais qualidade, com menos custo, né? Com certeza. O nosso papel é esse. Então, o que for necessário para a gente melhorar esses números, a equipe está pronta. Eu falo mesmo, eu falo em equipe porque eu não trabalho sozinho. Pelo contrário, a gente faz comitês, monta comitês. Por exemplo, chega uma demanda para a gente, senta 4, 5, 6 advogados, eu quero saber como é que nós vamos resolver isso aqui. Aí começa as ideias. Já teve estagiário que resolveu um problema seríssimo no escritório, pra você ter ideia. Olha aí. Na reunião, ele, doutor, eu já passei por outro escritório, aconteceu isso. E é o mesmo caso. A gente parou e falou assim, resolveu. Então, seguimos o caminho e deu certo. Interessante. Tá vendo? Mas quando você tem uma equipe boa, flui. É isso que as acontece. Coisas... É verdade. É isso que acontece. É isso mesmo. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela sua visita. A AgroSelection está à sua disposição também. Então, o que precisar, conte conosco. E que seja a primeira de muitas. Venha trazer novidades sempre que tiver, tá? Que é importante a gente deixar o agronegócio ciente, esses produtores cientes do que está acontecendo, das tomadas de decisão que eles precisam fazer imediatamente, como essa. Precisa entender alguma coisa aqui do que está acontecendo com a reforma tributária. Então,
Muito importante suas falas. Muito obrigada, viu? Quer deixar um recado para eles? Hora. Não, eu que agradeço o convite, né? Foi muito gratificante a gente estar vindo aqui e poder falar um pouco, né? Assim, tem muita coisa, muito tema, muita oportunidade que às vezes borbulha na cabeça da gente, a gente não consegue, às vezes, num espaço de tempo pequeno, falar especificamente de algumas coisas. Então, a gente procurou transmitir um pouco da nossa experiência e colocar à disposição dos produtores rurais, né? Hoje é um escritório que a gente tem uma capacidade de atender os profissionais, principalmente os que estão no estado de Goiás ou Minas, podem nos procurar, que nós queremos atendê-los da melhor maneira possível. E o que for necessário também, traremos mais informações para vocês e é só o nosso agradecimento pelo convite de estarmos aqui junto com vocês. Foi ótimo. Muito obrigada. E obrigada a você que ficou com a gente até aqui, né, interessado em melhorar a sua jornada no agro, né, o resultado da sua propriedade, entender como você precisa se adaptar. A gente sabe que se você está aqui, até aqui, é porque você está comprometido com o seu negócio, comprometido com a sua propriedade, com o resultado dessa safra, mas não é só dessa safra, são das próximas também. Está ciente de que precisa aprender algo novo todo dia, melhorar algo novo todo dia, e a gente está aqui para isso. AgroSelections é um hub de negócios e oportunidades voltados para o agro. A gente está aqui na Agrovia Castelo Branco, 4779. Vem tomar um café com a gente, conversar, deixa a gente entender onde é que está doendo aí, quais são os problemas, onde que você precisa de apoio, que a gente tem uma equipe incrível de associados, produtores, outros negócios para te apresentar, que de repente a gente conecta você e faz sentido para ti, tá? Venha conhecer e fica aqui com a gente, que toda semana a gente tem conteúdo novo de agro, trazendo informação para você que está preparado e se preparando para o agro do futuro. Até a próxima. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais, nos siga no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok, ou vai no nosso site também, é só procurar AgroSelections. Estamos à sua disposição para trabalhar juntos pelo agro do futuro. Até a próxima! Essa é uma produção AgroSelections TV. Diretora ASTV e jornalista responsável, Gislaine Betim, MTB 62765SP. Coordenação de conteúdo, Jean Pérez. Técnicos de estúdio, captação e edição, Gabriel Veras. Estagiários de jornalismo, Gabriela Ogassawara e João Victor Galvão. Estúdio ASTV.